iremos falar hoje sobre as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Doença é a hipertensão. E o que é a hipertensão? A hipertensão arterial sistêmica apresenta alta morbidade, com perda importante da qualidade de vida e que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e com poucos efeitos colaterais. Comprovadamente eficazes e fáceis a aplicabilidade na atenção básica. Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo dos casos pelas equipes da unidade básica é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz as complicações cardiovasculares e desfechos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, problemas renais, entre outros. É muito importante os profissionais da unidade básica estarem fazendo o rastreamento das pessoas. Então, todo adulto acima de 18 anos que comparecer à unidade básica de saúde para consulta ou atividades educativas deve ter um registro no prontuário e ao menos uma vez a verificação da pressão arterial. Ou seja, todo aquele indivíduo que comparece à unidade básica para fazer qualquer tipo de atendimento, ele tem que ser verificado pressão arterial. E isso deve ser registrado no prontuário do paciente. A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de maior valor. O braço com maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas. O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais e se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores, maiores de 20 a 10 milímetros Hg para pressão sistólica e diastólica, respectivamente, com intervalo de 1 minuto, no mínimo, e uma segunda medida deve ser realizada, caso houver muita diferença de um braço para o outro. Repete-se a medição. Técnicas para aferir corretamente a pressão arterial. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado, à altura do precórdio, medir após 5 minutos de repouso, ou seja, o paciente ele foi andando para a unidade básica, o profissional ele recomenda que ele descanse pelo menos 5 minutos antes da medição. Evitar o uso de cigarros e bebidas com cafeína 30 minutos antes do procedimento. A câmera inflável deve cobrir pelo menos 2/3 da circunferência do braço. O profissional deve palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros Hg, acima do valor que o pulso deixar de ser sentido. Após isso, deve desinflar o manguito lentamente. A pressão sistólica corresponde ao valor em que começam a ser ouvidos os ruídos. E a pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos. Ou seja, o profissional ele começa a escutar o ruído, então ele começa a contar o valor daquela pressão. Quando ele não escuta mais o ruído, é o referente da pressão diastólica. Os valores devem ser registrados e não devem ser arredondados. A média de 2 aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia. Se os valores observados diferenciem, deve medir novamente. Na primeira vez, medir a pressão nos 2 braços, se discrepantes, considerar o valor mais alto e nas vezes subsequentes medir no mesmo braço. É importante lembrar que, de preferência, é o braço direito para a medição de pressão arterial. Diagnóstico da pressão arterial. Para dar o diagnóstico de hipertensão, consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90 milímetros Hg, verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com intervalo no mínimo de 1 semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas no primeiro dia, mais as 2 medidas subsequentes e divide por 3. Se o paciente estiver nesse cronograma das medições, ele vier apresentar, na maioria das vezes, a pressão acima de 140/90, ele pode ser considerado um paciente com hipertensão. A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que mais do que uma medida, não é o suficiente para estabelecer um diagnóstico de hipertensão. Então, geralmente, quando a gente recebe um paciente
que ele está se queixando de alguns sintomas, como dor de cabeça, que ele não está bem, que o profissional suspeite de aumento da pressão, a gente orienta que seja feito um mapa da pressão arterial. Então, que ele compareça no posto de saúde para estar verificando a pressão, e assim a gente está fazendo a média para saber se a maioria das vezes ele tem a pressão alta. Para assim a gente estar fazendo um diagnóstico. A classificação da pressão arterial. Ela é considerada ótima quando ela está ou igual ou inferior a 120/80. Considera-se normal também 130/85. O paciente ele encontra-se no estado limítrofe, se a pressão dele ficar entre o 130 ao 139 e o 85 ao 89. Ele pode ser uma hipertensão em estágio 1, que é aquele paciente que os milímetros ficam entre 140 e 159, e a diastólica entre 90 a 99. Ele é um hipertenso estágio 2, se a pressão dele for superior a 160/179, e a diastólica 100 até 109. O paciente ele encontra em estágio 3, se a pressão dele for maior do que 180, maior ou igual, e a diastólica maior ou igual a 110. Esses são a classificação. Consulta de enfermagem para prevenção primária da hipertensão arterial sistêmica. A prevenção primária pode ser feita mediante o controle de seus fatores de risco, como a sobrecarga na ingestão de sal, o excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros. 2 estratégias de prevenção são consideradas: a populacional e a dirigida a grupos de risco. A primeira defende a redução da exposição populacional a fatores de risco, principalmente no consumo de sal. O profissional deverá atuar nessa estratégia por meio de ações educativas, coletivas, com a população em geral, para orientar a restrição à adição de sal na preparação de alimentos, identificação da qualidade do sódio presente nos alimentos industrializados e entre outros. Para manter uma pressão arterial bem controlada, é importante, uma das principais ações é a mudança no estilo de vida do paciente. Então, manter o peso no IMC entre 18,5 e 24,9, manter uma alimentação saudável, rica em frutas e vegetais, pobre em gordura saturada ou gordura total. Orientar o paciente a estar fazendo atividade física, atividade aeróbica por 30 minutos pelo menos, na maioria dos dias da semana. Então, é importante que o profissional que vai receber esse paciente, que está com diagnóstico de hipertensão, que ele receba essas orientações. Também é importante a moderação no consumo de álcool, e é aconselhável evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se um consumo de álcool que não ultrapasse 30 ml de etanol ao dia, 90 ml no caso de destilados ou 300 ml no caso de vinho. Considera-se também 720 ml de cerveja dia para homens e 15 ml de etanol para mulheres e indivíduos de baixo peso. Então, a gente orienta, na verdade, não fazer o uso do álcool, mas, se não for possível, dentro desses limites, pode permanecer na vida do paciente. Achados do exame clínico e anamnese indicados de risco para a doença cardiovascular. Os achados de baixo risco são o tabagismo, a hipertensão, obesidade, sedentarismo, ser do sexo masculino, história familiar de evento cardiovascular e idade acima de 65 anos. Esse é o baixo risco a intermediário. E os achados de alto risco é o paciente já ter tido acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, lesão periférica, ataque isquêmico transitório, hipertrofia do ventrículo esquerdo, nefropatia, retinopatia, aneurisma de aorta abdominal,
esteanose, carótida sistemática e diabetes mellitus. A consulta de enfermagem para acompanhamento de uma pessoa já com diagnóstico de hipertensão. A consulta de enfermagem para o acompanhamento da pessoa com diagnóstico pode ser realizada por meio da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem, o SAI, e que possui 6 etapas interrelacionadas entre si, objetivando a educação e saúde para o autocuidado. Define essas etapas como histórico, exame físico, diagnóstico das necessidades de cuidado da pessoa, planejamento da assistência, incluindo a prescrição de cuidados e de um plano terapêutico construído junto com o paciente. A avaliação do processo, que inclui, que é um fato que você conclui conjunto com o paciente, o desenvolvimento ao longo do processo, né, com o apoio do autocuidado. Então, essas são algumas etapas do acompanhamento desses pacientes. Então, é o histórico, fazer o exame físico, fazer um planejamento, uma avaliação e, no final, e ver o desenvolvimento desse plano. A consulta de enfermagem deve focar nos fatores de risco que influenciam o controle da hipertensão, ou seja, as mudanças do estilo de vida, o incentivo à atividade física, a redução do peso corporal quando acima do IMC recomendado, o abandono do tabagismo e deve também estar voltada para as possibilidades de fazer prevenção secundária, a manutenção de níveis pressóricos abaixo da meta e o controle de fatores de risco. Também é utilizado a avaliação laboratorial para os pacientes com hipertensão. O eletrocardiograma é razoavelmente sensível para demonstrar repercussões miocárdicas da hipertensão, como sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, o eletrocardiograma é um exame que geralmente é feito com frequência no paciente com hipertensão. A presença de proteinúria leve a moderada no sedimento urinário é geralmente secundária à repercussão de hipertensão sobre os rins. A proteinúria mais acentuada, leucocitária e hematúria, especialmente se acompanhada dos cilindros correspondentes, indicam hipertensão grave ou até mesmo hipertensão secundária à nefropatia. Então, também o médico ele pode estar solicitando também o exame de urina para esses pacientes. Potássio sérico, também anormalmente baixo, sugerem o uso prévio de diuréticos. Excluída essa causa, o paciente deve realizar, via acompanhamento e investigação, de hiperaldosterismo primário e a dosagem do colesterol e da glicemia também, que visa detectar outros fatores que potencializam o risco de doenças cardiovasculares. O acompanhamento. O cuidado da pessoa com hipertensão deve ser multiprofissional. O objetivo do tratamento é a manutenção de níveis pressóricos controlados conforme as características do paciente. Tem por finalidade reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diminuir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então, quando fala que é multiprofissional, vai com toda a equipe de profissionais presentes na unidade, ou seja, tem uma consulta de enfermagem, tem a consulta junto com o médico, se a unidade dispor de nutricionista, pode estar encaminhando esse paciente para estar fazendo a mudança do estilo de vida e da alimentação junto com o nutricionista. Se ele comparece àquela unidade básica para ser atendida por até mesmo a parte odontológica, ele também é avaliado, porque a pressão dele deve ser medida em qualquer situação que ele venha a estar no posto. Um dos desafios para as equipes de atenção básica é iniciar o tratamento dos casos diagnosticados e manter o acompanhamento regular dessas pessoas, motivando-as à decisão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então, assim, diagnosticar a pressão arterial é fácil, o difícil e fazer as primeiras consultas. O difícil é manter esse paciente no acompanhamento. E essa é a meta dos profissionais e das equipes da unidade básica. Ter controle dos pacientes cadastrados
e fazer com que eles não abandonem o tratamento. Sugere-se a verificação semanal da PA até a primeira consulta médica de reavaliação do tratamento. Nesse período, a pessoa deverá medir a PA na sala de enfermagem, triagem ou acolhimento. E o resultado da verificação, data e horário deverão ser anotados no prontuário do paciente ou no local indicado para registro do monitoramento da PA. A consulta médica de reavaliação do caso não deverá ultrapassar 30 dias. Existe o tratamento não medicamentoso, que consiste que é uma parte fundamental no controle da pressão arterial e é um dos fatores, e o que a gente mais aconselha é a retirada dos fatores de risco da vida do paciente. O paciente com hipertensão, ele tem um risco maior de doenças cardiovasculares, então a gente tem que reduzir a obesidade, então fazer com que esse paciente ele diminua o peso, em caso dele estar acima do IMC permitido, dislipidemia. Esse tratamento envolve principalmente a mudança no estilo de vida e que acompanham o tratamento do paciente por toda a vida. Então, retirar os fatores de risco, caso se ele beber ou se ele fumar, tiver acima do peso, tiver uma alimentação rica em sal, rica em sódio, deve ser orientado a retirada desses fatores e assim ele pode estar no tratamento não medicamentoso. Isso, claro, o profissional deve orientar que ele continue sempre verificando a pressão, porque caso ele venha a ter picos de pressão muito alta, ele já não permanece só no não medicamentoso. Aí ele já está num quadro de ter que ir para o medicamentoso. Então, o tratamento medicamentoso, a decisão de quando iniciar a medicação antihipertensiva deve ser considerada avaliando a preferência da pessoa, o seu grau de motivação para a mudança do estilo de vida e os níveis pressóricos e o risco cardiovascular. Então, é como eu falei, se o paciente, os níveis pressóricos dele estiver sempre alto, ele já tiver feito, ele já estiver no tratamento não medicamentoso, já tiver mudado o seu estilo de vida, e ele continua com a pressão alta, então ele se encaixa para entrar no tratamento medicamentoso, mas isso deve ser conversado com o paciente porque ele tem que aderir a isso. Pessoas com alto risco cardiovascular e níveis pressóricos no estágio 2, que é aquele com a PA acima de 160 por 100 mmHg, beneficiam-se de tratamento medicamentoso desde que o diagnóstico para atingir a meta pressórica e além da mudança do estilo de vida. Então, se o paciente ele já está na hipertensão, nesses estágios, estágio 2 e estágio 3, geralmente ele já vai direto para o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso utiliza diversas classes de fármacos selecionados de acordo com a necessidade de cada pessoa, com avaliação da presença de comorbidades, lesões em órgãos-alvo, história familiar, idade e gravidez. Frequentemente, pela característica multifatorial da doença, o tratamento da hipertensão requer associação de 2 ou mais antihipertensivos. Então, a gente tem inúmeras classes de hipertensivos e o médico, na hora que ele vai estar passando esses medicamentos, ele analisa tudo isso. As comorbidades, se houve lesão em alguns órgãos, porque alguns medicamentos não podem ser utilizados, o histórico familiar, idade e gravidez, que no caso da gravidez são outros medicamentos. Então, tudo isso é analisado junto com o paciente. E geralmente são medicamentos associados. Recomendação para melhor aderência à terapêutica antihipertensiva. Então, a unidade básica deve facilitar o acesso desses pacientes aos medicamentos e às consultas, orientar os pacientes sobre o problema, seu caráter silencioso, a importância da adesão à terapêutica, envolver a estrutura familiar e o apoio social, estabelecer o objetivo do tratamento, ou seja, que é obter os níveis normotensos, manter o tratamento simples, prescrevendo medicamentos que constam no RENAME e que estão disponíveis na farmácia da unidade ou farmácia popular, encorajar modificações no estilo de vida, entregar o uso de medicações
com as atividades cotidianas. Então, o profissional ele pode estar orientando o paciente a isso, que ele deve ter essa medicação como uma rotina. Prescrever formulações favorecendo a longa ação. Tentar nova abordagem em terapias sem sucesso. Antecipar para o paciente os efeitos adversos e ajustar a terapêutica para minimizá-los. Então, de acordo com os medicamentos que forem prescritos para cada caso de pessoas, é importante o profissional estar informando para ele os efeitos adversos, para que ele não venha achar que o medicamento está fazendo mal ou que não deve tomar. E adicionar gradativamente drogas efetivas. Então, o paciente ele começa o tratamento, se caso não estiver tendo sucesso, a adição de novas drogas deve ser gradual. Diante de todas essas orientações, os profissionais das unidades básicas de saúde da família devem ficar atentos aos indivíduos com hipertensão arterial, pois mantendo o controle da PA, evitando as possíveis complicações, a equipe multiprofissional deve sempre estar promovendo ações de educação em saúde para a conscientização dos perigos da hipertensão. Então, fazendo isso, a gente consegue manter, conseguir que os níveis de complicações fiquem mais baixos e até mesmo reduzir a quantidade de pessoas atendidas no posto no quadro de hipertensão, que é a porta de entrada, para que a gente possa estar evitando as superlotações. O atendimento primário é essencial. É isso. Obrigada.